Olá, igreja querida, buenos dias, que alegria estarmos aqui com os irmãos uma vez mais para transmitirmos a palavra do Senhor. Domingo passado nós falamos sobre a morte de Jesus, a cena do Senhor, que relação tinha a morte do Senhor com a cena do Senhor e o que tiene a morte, a Santa Cena que nós devemos fazer e relembrar a morte do Senhor Jesus conosco. E discernimos a respeito de isto. Hoje vamos falar sobre os últimos momentos de Jesus na cruz, sua morte e seu sepultamento. Amém? Vamos orar. Padre querido, Padre amado, ajuda-nos, Senhor, a poder transmitir a Tua palavra com a verdade que o Senhor escreveu, com todos os momentos da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Padre, perdona meus pecados, ó Padre. Perdona, Senhor, pecados de pensamento, de palavras, hechos, para que eu possa transmitir a Tua palavra nesse momento, Senhor, livremente, e o Senhor atuando através de minha vida, Senhor. Esta é a minha oração no nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, nós estamos já miramos o julgamento de Jesus, um julgamento falso, mentiroso, diabólico. Jesus agora está crucificado e entre Jesus ao lado esquerdo e ao lado direito há dois bandidos, há dois salteadores, e o Senhor Jesus está ali. É interessante notar que toda a profecia que foi hecha a respeito de Jesus, cada uma de elas estava se cumprindo. Mas existe um momento acá na morte de Jesus, ele sofrendo. Em João 19, verso 28, diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, guarde bem essa palavra, sabendo que todas as coisas já estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, dijo: tenho sede. É interessante que Jesus, neste momento, João escrevendo isto que Jesus seguramente dijo e João apontou e escreveu para nós outros, Jesus sabendo que todas as coisas estavam terminadas, sua missão, seu ministério, morir por nós outros, pecadores, para que pudéssemos ter uma chance, uma oportunidade de vida eterna. Todas as profecias já estavam se cumprindo, mas para que se cumprisse a escritura, dijo: tenho sede. Em este momento, entre todas as profecias de Jesus, esta era a última para se cumprir. Quando nós vamos em Salmo 69, 20 e 21, Salmo 69, 20 e 21, mira o que diz a palavra do Senhor, que se cumprisse as profecias. Eu me quedei assim, abismado disso. Uau! No último momento da morte do Senhor Jesus, havia uma profecia para se cumprir. E o verso 20 diz assim: afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores nenhum los encontrei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Este é o que o Salmo 69, 20 e 21 habla a respeito deste momento de Jesus. E acá em João 19, nós lemos exatamente isto,
Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que se cumprisse a Escritura, ou seja, ainda faltava uma coisa, ele disse: tenho sede. Verso 29. Estava ali, pois, um vaso lleno de vinagre, e llenaram de vinagre uma esponja, e lhe deram a Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está terminado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Jesus, em este momento, ao cumprir o último momento, a última profecia, Jesus disse: tenho sede. E aqueles homens, ao invés de darem água para o nosso Senhor, deram para ele vinagre. E Jesus diz, Jesus habla, Jesus dijo: está consumado. Todo que foi escrito a respeito de mim, todo que o Messias tinha que sofrer, passar, está consumado. E diz o texto que ele disse: Padre, entrego meu espírito. Uma coisa importante: o que pertence a Deus não é nosso corpo, nossa alma, é nosso espírito. E Jesus diz: entrego meu espírito. A palavra de Deus diz em Gênesis, não me acordo agora a direção, capítulo e verso, Deus dijo: do pó veniste, para o pó regressaste, mas o espírito vai para Deus. E neste momento, Jesus muere, seu corpo é enterrado, naquela época era uma caverna, era enterrado, e seu espírito vai para o Senhor. Bem, mas há um detalhe muito importante que Lucas relata. Lucas relata que havia do lado esquerdo e do lado direito 2 homens, e esses homens eram bandidos, salteadores, e esses homens, como hablamos na semana antepassada, eles burlaram, eles confrontaram Jesus junto com todas as outras pessoas, dizendo: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, prova-nos, salva-te a ti mesmo, barra-te desta cruz e também salva a nós outros. Mas houve um momento em que um dos 2 salteadores, não sabemos se é o que estava do lado esquerdo ou lado direito, ele caiu em si, ele mirou para dentro de ele mesmo e ele disse o seguinte, ele falando para o outro bandido: e nós, em verdade, com justiça, recebemos o que estamos recebendo por causa dos nossos hechos que nós merecíamos. Mas este, ou referindo-se a Jesus, nenhum mal isso, nenhum mal, ele reconheceu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu verdadeiramente que Jesus, o que estava ali no meio entre eles, era o Filho de Deus. E ele reconhece que Jesus não ha hecho nada para estar naquela situação. Ele reconhece que sim, eles 2 haviam hecho muitos males. Por isso, um dos evangelhos diz 2 malhechores, ou seja, 2 pessoas que só hacían o malo para outras pessoas. Bem, em este momento, esse salteador, malhechor, este bandido, diz: e dijo a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em tu reino. Em este momento, a morte de Jesus, em este momento, Jesus todavia
callado, sem protestar, sem reclamar, dizendo algumas palavras, como lhe dijo: Padre, perdona-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aquele bandido, mirando para si e mirando para Jesus, ele reconhece: ele é o Filho de Deus. E tanto é que ele diz: Senhor. Esta palavra é um reconhecimento: Senhor, acorda-te de mim quando entrares em tu reino. Esta palavra deste bandido, desse malhechor, está reconhecendo delante de todos e delante de Jesus allí, quizá os demais que estavam por allí não escutaram o que ele falou, mas Juan escutou e Juan escreveu. E ele dizendo: Senhor, acorda-te de mim, lembra-te de mim quando entrares em tu reino. Ele está reconhecendo que Jesus é o Messias. Isto é o que necessitamos cada um de nós. Quando miramos para dentro de nós mesmos, nós temos a capacidade de reconhecer quem somos verdadeiramente por dentro. Quando nós acusamos outros e miramos o pecado de outros e falamos de outros e não miramos para nós, pensamos que somos melhores. Mas este homem mirou para dentro de si, hizo uma endoscopia e mirou: eu sim sou pecador, eu sim hei pecado, sim, eu mereço o que está passando comigo. Mas a ele não merecia isto. E então, se nesse momento, verso 43 do capítulo 23, Jesus dijo, e dijo-lhe Jesus: em verdade lhes digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Uau! Em momento de morte, em seus últimos momentos, Jesus, todavia, ministrando e salvando uma vida no último momento de suspiro, de respiração. E já era quase a hora sexta, e houve tinieblas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, rasgou-se, e já era quase a hora sexta, e houve tinieblas em toda a terra até a hora nona, e escurecendo-se o sol, rasgou-se no meio o velo do templo, e clamando Jesus com grande voz, dijo: Padre, em tus manos entrego mi espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo, ou verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Em este momento em que Jesus está dizendo estas palavras, houve tinieblas em toda a terra, o sol se escureceu. Em esse momento que Jesus diz: Padre, entrego meu espírito, o véu, a cortina, allá no templo, donde separava o santo do santíssimo, se rasgou de alto a baixo, revelando que o Messias, que ao morir por causa de nossos pecados, agora nós outros, através de Jesus e por causa de Jesus, temos acesso de poder falar com Deus. E Deus nos escuta. Através desse momento crucial, triste, terrível, mas se não fora pela morte de Jesus, nós outros oraríamos e Deus não nos escutaria. Mas por causa que nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário, todos nós oramos e o Senhor nos escuta.
confessamos nosso pecado e o Senhor nos escuta e nos perdona por causa de Cristo Jesus, que morreu, pagou o preço através de sua vida, com sua morte, e assim nossos pecados são perdonados. Nós outros não necessitamos passar pela cruz, não precisamos morrer de uma maneira tão terrível para que sejamos perdonados. Nós outros não podemos fazer nada disto, porque Jesus já ha hecho todo por nós. O Senhor Jesus já havia hecho todo por nós. Bem, em este momento, em este terrível momento, Jesus lhe dá o último blado. Em Mateus, antes de Jesus morrer, ele diz ao Senhor: Deus mío, por que me desamparaste? E ele dá o último blado de respiro e ele se entrega. Bem, nós outros estamos falando da morte de Jesus com a Páscoa que os judeus comemoravam, e por causa da Páscoa aqueles 3 corpos não poderiam se quedar allá, os judeus não podiam aceitar isto. Estamos falando de uma religião judia com os mandamentos que Deus havia dado para eles, e eles pedem para que os corpos sejam sacados, tirados de allá. E então se chega no primeiro, eles quebram as pernas para estar seguro que realmente ele havia morrido. Chegam no segundo bandido, fazem o mesmo, quebram suas pernas para que está seguro que ele estava morto. E quando chegam em Jesus, miram que estava morto e correm uma lança aqui do lado do corpo de Jesus, e Jesus estava morto. E então se eles barram Jesus, mas o hecho deles não terem quebrado as pernas de Jesus também é uma profecia que diz: nenhum de seus huesos será quebrado, hablando de Jesus. Bem, há um homem que se chama José de Arimateia. Era um homem muito rico, muito importante allá em Jerusalém. José de Arimateia também era um homem influente na corte romana, e ele chega para Pilatos e pede para Pilatos o corpo de Jesus, e ao Pilatos saber que já estava morto, até se quedou espantado, como já morreu, porque normalmente a morte de uma pessoa na cruz duraria horas ou às vezes dias hasta morrer. E Pilatos, sabendo que realmente Jesus havia morto, autoriza a entregar o corpo para José de Arimateia, e Nicodemos, aquele homem que estava falando com Jesus por la noite, que reconheceu que Jesus verdadeiramente era o Messias, mas por medo ele foi lá à noite. Ele era um discípulo de Jesus, escondido, assim como José de Arimateia também era um discípulo do Senhor, e ele não se revelou para todos. O texto diz que José de Arimateia não estava de acordo, ele estava já naquele Sanedrim, quando estavam decidindo o que fazer com Jesus. Ele foi contra, mas a maioria decidiu e venceu o voto. E José de Arimateia pede o corpo. Nicodemos está já esperando com mais de 100 libras de um produto que eles utilizavam, de perfumes, aloés, para passar no corpo de Jesus por causa do olor depois de morto que viria. E José de Arimateia
havia, não neste momento, ele já havia, ele era um homem rico e ele mandou cavar em uma roca um lugar onde poderia ser enterrado alguns de seus parentes, ou ele mesmo quando morrera, mas aquele sítio nunca foi utilizado por nadie. Jesus foi o primeiro a ser enterrado em aquele lugar. As mulheres também tinham o desejo de passar perfumes em Jesus, como com a intenção de querer que se demore mais o corpo de Jesus entre eles. E então se José de Arimateia põe allí Jesus, os judeus, ao mirarem onde Jesus estava sendo enterrado, os sacerdotes, os fariseus, os ancianos vão hasta Pilatos e pedem para Pilatos uma escolta militar para proteger a tumba onde Jesus estava, porque eles se acordaram que Jesus havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e vai que seus discípulos recorrem seu corpo e vão dizer que ele ressuscitou. E um dos evangelhos diz assim, que quando eles estavam falando com Pilatos, eles falaram: por favor, dá-nos guardas, dá-nos uma escolta para guardar o túmulo, para que o último erro não seja pior do primeiro erro que hicimos. Havia um reconhecimento entre eles, que eles fizeram a coisa errada. Mas, cegados pela envidia, fizeram o que fizeram com Jesus. Jesus está morto e vai cumprir a profecia que estaria 3 dias e 3 noites, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus é enterrado. A escolta polícia foi posta para que nadie pudera chegar allí e abrir a pedra e hacer de conta que Jesus ressuscitou e haviam roubado seu corpo. Este era o medo de los sacerdotes, ancianos e los fariseus naquele momento, enterrando a Jesus. Bem, por hoje paramos por acá, por hoje terminamos acá, e domingo que vem, se Deus permite, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas a coisa importante é que verdadeiramente Jesus, que está escrito nos Evangelhos, que está escrito no Novo Testamento, é o Hijo de Deus, e ele morreu por causa de meus pecados e por causa de seus pecados. Quero que sepa, se você não sabe disto, sepa, existe uma vida depois da morte. E esta vida se chama vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus. Vida eterna sem Deus é inferno, lugar de tormento por toda a eternidade. Para todos aqueles que não reconheceram, sou pecador, estou perdido, necessito de um Salvador, necessito de Jesus, e clamar socorro. Infelizmente, tristemente, esta vai ser a sentença para todos aqueles. Mas vida eterna com Deus se chama cielo, onde todos aqueles que um dia reconheceram, sou pecador, estou perdido, e caminhando através da graça para seguir a Jesus e obedecer a Jesus, um dia estarão no paraíso, na vida eterna, com Deus, com Jesus,
com o Espírito Santo, com todos os profetas, com todos os apóstolos, com todas as pessoas que um dia reconheceram seu estado pecaminoso e necessidade de salvação. Por toda eternidade. Ou seja, não tem fim. Então, você que está me ouvindo, se quizá você tenha dúvida, ou quizá você não hizo essa decisão, haga essa decisão agora, hoje, depois da prédica, reconhecendo, mirando para dentro de si, como o ladrão de la cruz, isso, mirou para dentro de si e mirou como sou malo, como tenho pecado, como tenho praticado tantos hechos de pecado contra Deus e contra tantas pessoas. E aquele ladrão, reconhecendo, habla com Jesus: Senhor, acuérdate de mim quando entrares em tu reino. É a mesma coisa que você necessita ser. É a mesma coisa que um dia eu hizo. 18 de novembro de 1983, era um viernes, como quase 10 da noite, mais ou menos. Deus nos bendiga. Amém? Padre querido, Padre amado, bendiga tu povo, Senhor, que está ouvindo a palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, de uma maneira maravilhosa, pueda hablar ao coração de cada um deles, Senhor. Ó Deus, convence a todos os homens, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Te necessitamos, Senhor. Te amamos, ó Padre, e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Buenos dias.